ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que vai suspender a nova resolução sobre a política de pisos mínimos do frete rodoviário estabelecida e publicada pela ANTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, na última quinta-feira. Em entrevista ao portal G1, o ministro declarou que fará uma nova rodada de negociações com caminhoneiros. A categoria havia ficado insatisfeita com as novas regras que passaram a valer no sábado. Logo depois da publicação da resolução, os caminhoneiros voltaram a falar em uma nova greve, o que gerou reação imediata do Ministério da Infraestrutura para tentar barrá-la. Segundo Tarcísio de Freitas, a conversa com a categoria vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 24. Até lá, ficarão suspensas as regras da nova resolução. Começo com você, Vera, o que é que achou da decisão do ministro suspendendo a tabela? Vitor, essa controvérsia começou na semana passada, né? E ela é muito indicativa de alguns problemas de que esse governo sofre. O primeiro deles é que ele é refém dos caminhoneiros, né? Ele é refém dos caminhoneiros por circunstâncias que começaram ainda na campanha eleitoral. Na greve do ano passado, o bolsonarismo pegou carona na boleia desses caminhões como forma de se fortalecer, como forma de encontrar um nicho ali de apoio político. Apoiou uma greve que este programa aqui foi pioneiro em criticar, sempre criticamos desde o dia 1, quando ainda tinha ali ares de ser, sabe-se lá como, uma certa cidadania por meio de 4 rodas, os caminhoneiros estariam de alguma forma buscando justiça tributária, avaliações para lá de ufanistas que não tinham nenhum respaldo na realidade, com as quais nós sempre nos batemos neste programa. Então, o bolsonarismo foi um motor importante daquele movimento, né? O Bebiano foi o interlocutor desde o dia 1 do bolsonarismo e dos caminhoneiros, Felipe Martins e outros. Então, agora, o governo é refém disso que ajudou a criar. É como no Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que você conquista. Então, agora o governo fala muito manso com os caminhoneiros. A qualquer ameaça de paralisação, de tumulto por parte dos caminhoneiros, o governo recua. Bolsonaro, que é muito vocal e muito valente em criticar todas as categorias praticamente, em dizer que não vai ceder a nenhum tipo de lobby, em dizer que não aceita sindicalismo aqui e ali, dizer que não vai ceder a grupos de pressão, é muito condescendente com os caminhoneiros. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é um dos melhores ministros do governo, se viu tragado por essa circunstância, a ponto de, nessa decisão de hoje, descumprir uma decisão da ANTT, fazer uma espécie de uma intervenção numa decisão da agência, mostrando que no governo Bolsonaro as agências são puxadinhos do executivo, não tem nenhuma autonomia prática. Isso que ele fez, na verdade, é desconsiderar uma decisão da ANTT que foi tomada por meio de audiências, com publicação, enfim, que seguiu um rito. E isso tudo começou já muito enviesado. A fixação desse frete, de uma tabela de frete, já é um erro, porque você tabela algo que não deveria ser tabelado, que deveria ser passível de regulamentação pelo próprio mercado. E aí você tabela a pedido dos caminhoneiros e eles não aceitam o valor da tabela e fazem um novo motim. Ou seja, é algo que não tem fim, é um círculo vicioso do qual o governo é eternamente refém. Não é que os caminhoneiros querem só tabelar o frete, eles querem dizer qual vai ser o valor mínimo. Como se sai numa armadilha como essa? É muito complicado, tragou inclusive um dos ministros mais técnicos do governo. Por quê? Porque esse governo se pauta pela ideologia e não por regras de livre mercado, ou por dados, ou por qualquer outro tipo de coisa mais republicana e mais institucionalizada. Diga aí, Andreasa. A revolução dos caminhoneiros, né, Vitor Brown? Isso foi uma invenção do bolsonarismo. O bolsonarismo tem a sua cultura de campanha permanente e cativou essa categoria dos caminhoneiros, base eleitoral fundamental de Jair Bolsonaro, para que também esteja em revolução permanente, botando a faca no pescoço do governo que os deu poder, que lhes deu poder, com perdão do erro. É muito significativo que um ministro como Tarcísio, talvez o melhor ministro, o mais proativo, certamente o mais dedicado, objetivo ministro do governo Bolsonaro, tenha
nessa questão dos caminhoneiros ser o calcanhar de Aquiles. Com todas as vênias ao ministro, nos deu entrevista aqui, uma das melhores. É vergonhoso que um ministro de Estado pegue o telefone para telefonar, para ligar para um líder sindical, para um representante de classe, para um líder caminhoneiro, de modo a lhe dar satisfação, cheio de melindre, e anunciar para esse cidadão, com medo de paralisação, a paralisação que lá atrás o bolsonarismo cultivou e testou a sua linguagem, dizendo que, portanto, vai cancelar a tabela de frete. E aí a gente chega a ela. Tabela de fretes. Depois dessa ligação vergonhosa do ministro, tabela de fretes, algo que não deveria existir, que é a própria negação da ideia de mercado e que, a rigor, é algo inconstitucional. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso vai parar no Supremo. Essa discussão será judicializada, parará no Supremo e tenho a impressão, conversava com alguns amigos hoje mais cedo, que no final das contas é isso que o governo Bolsonaro pretende. Diante dessa corda esticada, dessa crise que pode se voltar contra si, contra o próprio governo, deixar que essa bola dividida caia ao Supremo, e o Supremo Tribunal Federal, se tiver ainda algum grau de responsabilidade, acabará com a tabela de frete, porque é inconstitucional, mobilizando, trazendo para si a raiva do movimento caminhoneiro, talvez aí justificando uma paralisação, mas que não terá origem numa ação do governo. Uma paralisação dos caminhoneiros, povo na rua, cultura plebiscitária, faixas contra o Supremo, tudo que a gente tem visto aqui no Brasil sistematicamente, as coisas todas se costuram. Vamos ver como isso prospera de agora em diante, mas é preciso dizer, depois do lobby das forças policiais, aquele havido na última hora, no momento dos destaques da votação da reforma da Previdência na Câmara, em que o presidente da República, ele mesmo, em atitude imprópria, negando a condição de presidente, foi a campo para fazer campanha pelo grupo, que é um grupo representativo seu. Ali está um grupo desse tipo, do qual o presidente depende. Temos esse outro, o grupo dos caminhoneiros, que paralisou o país lá atrás, foi moeda eleitoral para o Jair Bolsonaro, testou, como eu disse, linguagem, e agora a mesma coisa, operando o lobby dos caminhoneiros. É meio inconsistente com a ideia de liberalismo. Vamos lá. Você, Alexandre, o que é que tá achando desse episódio da tabela do frete? É completamente incompatível com a ideia de liberalismo, né? Quer dizer, a ideia de um tabelamento de preço, a excrescência, é uma coisa inacreditável, mas é muito elucidativo. Para quem gosta de estudar um pouquinho de teoria política, não vamos mergulhar nesse assunto, mas o que se chama de direita no Brasil tem uma parte muito grande que não é muito inspirada no que seria uma direita mais britânico-americana. O pessoal do Tea Party, o pessoal que é menos Estado, menos imposto. A gente tem uma parte da direita brasileira que é mais do tipo da francesa, italiana, espanhola, portuguesa, que é muito intervencionista. A gente viu isso, por exemplo, na eleição da França de 2017, quando Macron enfrentou a Frente Nacional Francesa, que, para todos os efeitos da teoria política, está à direita do espectro político, mas é uma direita totalmente diferente, é uma direita que tem posições econômicas protecionistas, intervencionistas, e que não tem nada a ver com o que a gente poderia chamar de um conservadorismo mais de cunho britânico ou americano, da linha de movimentos como do Tea Party, que quer menos Estado, menos intervenção e menos impostos. Em relação ao ministro Tarcísio, que é um craque, a gente já elogiou ele bastante aqui, mas talvez exatamente por ele ser um craque que ele tenha sido jogado nessa função. Ele só tinha agenda positiva, só aparecia para inaugurar a obra, para falar de tô asfaltando aqui, tô asfaltando ali. Eu acho que de repente o presidente falou assim: olha, sua vida tá muito fácil, acho que tá na hora de você ter uma pauta um pouco mais polêmica para segurar. Porque realmente ele estava surfando ali uma onda só de notícia positiva, só de privatização de estrada, concessão, asfalto, enfim, estava na hora
agora, talvez, na visão, nenhum político gosta de outro político do lado, brilhando demais, né? E o ministro Tarcísio, realmente, ele é muito bom no que ele faz, e ele estava surfando uma onda de popularidade muito grande. O próprio Andreasa acabou de se referir a ele como o provável melhor ministro do governo. Aliás, é uma coisa até curiosa, né? Quando a gente faz qualquer menção ou vê alguém fazendo alguma crítica administrativa ao governo, vem sempre aquela turma do fã-clube do Tarcísio dizendo: ah, vocês não falam do Tarcísio, cadê o Tarcísio, né? E eu até brinquei, eu criei, que diz que eu chamo isso de uma figura de linguagem que eu chamo de argumentum ad Tarcísium, né? Que é o sujeito, quando não tem o que discutir sobre aquilo que você está falando, aí ele joga o Tarcísio da conversa. Ah, mas você não está falando do Tarcísio. Não, a gente fala sempre, a gente elogia, a gente gosta dele, mas não é porque o Tarcísio é bom no que ele faz que a gente não possa criticar outras áreas do governo. Então, evidentemente, como foi dito aqui, existe uma ala do governo que é muito simpática aos caminhoneiros, que vê neles como se fosse quase um MST atual deles, né, vamos dizer, dessa ala jacobina, que isso é uma coisa que realmente vem desde a campanha, vem antes da eleição, que insuflava esse tipo de movimento, que aplaudiu greve, que ajudou a instrumentalizar e politizar a greve, e o resultado está aí. Isso teve uma consequência muito ruim para a economia brasileira no ano passado, queda de PIB, teve hospital sem remédio, criança sem aula, estrada parada. O Brasil sofreu muito, e o PIB, a economia como um todo do Brasil, sofreu muito por causa da greve dos caminhoneiros, e foi a nossa brincadeira de Venezuela, e agora o resultado está aí. Está sendo administrado, mas ainda é um problema que promete ainda se arrastar pelos próximos meses ou, quem sabe, anos. Quer falar, Vera? Eu quero sobre esse aspecto do Tarcísio, né, envolvido aí nessa dinâmica bolsonarista, tendo de passar um paninho pro bolsonarismo aqui e ali, apesar dele ser um ministro eminentemente técnico, e se fosse levar pela sua formação técnica, certamente nunca defenderia a tabela de frete, e muito menos a adequação dessa tabela de frete ao sabor das pressões dos caminhoneiros. Ele é vítima de um fenômeno que acomete vários dos ministros. Diante de uma fritura de aliados da vida toda do Bolsonaro, que a gente viu aí caírem em desgraça em pouco tempo, os ministros enfiaram a viola no saco. A verdade é essa, se acovardaram. A gente tem ministros que morrem de medo de cair na boca do Carlos Bolsonaro ou de qualquer outro da rede de difamação e de destruição de reputações do bolsonarismo, e aí se esforçam a passar o poliflor mais rápido do que os seus colegas. Então hoje tem uma passação de pano generalizada no Ministério. Moro, no caso do Nordeste, correu para passar uma flanela. O astronauta também, nesse caso do INPE, a gente vai falar disso mais para frente, passou uma flanela. O general Heleno, quando caiu na boca do sapo, saiu correndo para fazer mesuras, mais mesuras ainda, além de flexão de braço ao bolsonarismo. E agora até o Tarcísio está se vendo tragado. Ele tem sido levado nessas lives constrangedoras, tem que pagar aquele mico, o Bolsonaro usando ele de escada para fazer piada. E é uma tristeza isso, porque é um ministro que tem uma graduação, maior nota da história do IME, de todos os tempos, nunca superada, mesmo tendo enfrentado um câncer. Ele é funcionário público que passou com alta graduação, já passou por vários cargos públicos, não precisava acender essa vela no altar do bolsonarismo, mas está sendo forçado até ele a fazer isso. Ela tá ferrada, Alexandre, diga aí. Não é? Você lembra? Eu tava pensando isso. Voltou com tudo. Mas só para pegar uma caroninha rápida, o ponto que a Vera levantou realmente é impressionante o apego que alguns ministros têm mostrado ao cargo, né? Uma coisa, você vê ministros apanhando, sendo vítimas aí dessas hordas, desses unos virtuais que às vezes vêm e xingam. Os militares especificamente têm sido muito atacados, vem sendo o último, né? É o porta-voz da presidência, né? O general Barros. Otávio Rego Barros. Quer dizer, e o pessoal, a reação que a gente tem visto de alguns ministros é se baixar a cabeça, aceitar a chicoteada pública, pedir desculpa e começar a defender o governo e correr e mostrar lealdade. Quer dizer, da onde vem? E é engraçado porque, por um lado, se diz que servir a pátria é um sacrifício, ganha-se pouco, trabalha-se muito, se expõe muito, mas não é o que parece, porque o apego ao cargo de muitas dessas pessoas realmente é impressionante. Vai lá, Andreasa. Eu queria dizer o seguinte,
Tem muito ministro aí, Alexandre, que não arruma emprego aqui fora, não, na iniciativa privada. Então o cara se apega ao cargo mesmo, o desemprego tá grande. Para arrumar trampo na rua aqui, no mundo real, não é fácil não. Tem que ter qualificação. Voltando à questão dos caminhoneiros, eu queria chamar atenção para o uso das palavras. Fala-se em negociação. O governo, na figura do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, estaria negociando com os caminhoneiros. Não há negociação. A palavra não é essa. Negociação é outra coisa. Temos que colocar os conceitos, os termos em seus devidos lugares. O que há é intimidação. O que há é ameaça. É o governo colocado contra a parede, com medo da reprodução daquele esquema venezuelano da Revolução dos Caminhoneiros que nós vimos no ano passado. Diante dessa ameaça permanente, o governo reage. E reage se acovardando. Reage interferindo na tabela de preços determinada, que já era per si uma excrescência. Então vamos deixar as coisas nos lugares. Quando começar uma negociação, nós diremos aqui. O que tem agora é intimidação, é empurramento contra a parede, é ameaça de greve, de paralisação do país e o governo reagindo, rebolando para sustentar e empurrar o problema com a barriga.